Olá, meus irmãos, meus amigos. Hoje queremos falar sobre sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós estaremos explicando um pouquinho sobre o assunto sangue mais uma vez, a importância, palavra que muito se repete nesse livro aos Hebreus. Vamos ler o versículo de número 22, Hebreus capítulo 9, verso 22, que diz assim, ó: E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. O autor de aos Hebreus, ele era um grande conhecedor do livro de Levítico. O livro de Levítico, ele mostra todo o processo da lei, todo o andamento das funções sacerdotais, do templo, do tabernáculo e etc. E no livro de Levítico nós aprendemos também sobre o sangue, que o sangue é a vida. Vamos ler Levítico capítulo 17, no versículo de número 11. Levítico capítulo 17, verso de número 11. Diz assim, ó: Porque a vida da carne está no sangue. Olha só, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Porque a vida da carne está no sangue. Quando se sacrificava um animal, cortava-se, colocava a mão, o pecador colocava-se a mão sobre a cabeça, no capítulo 1 de Levítico você vai encontrar, 1, 2, 3 ali, e o sacerdote vinha e cortava essa veia principal do pescoço, colocava uma bacia e ali derramava o sangue, ele pegava o sangue e aspergia lá no tabernáculo, propiciatório e etc. Agora, por que ele fazia isso? Veja só, quando se corta essa veia principal, o sangue jorra. E ao sangue jorrar, o texto de Levíticos diz aqui, ó, porque a vida da carne está no sangue. A partir do momento que o sangue sai, a vida termina. Então, o que era o sacrifício? Não era somente o sangue, era a vida de um outro ser, era um animal vivo que estava sendo sacrificado para que você continuasse com vida. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Romanos capítulo 6, verso de número 23, não sei se você lembra o que o texto diz, mas Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o salário do pecado é a morte. Quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus. Sendo destituído da glória de Deus, o pagamento é a morte. Então ele tem que morrer. Para ele permanecer vivo, tem que alguém ou algo morrer em lugar dele. Então o sacrifício do animal era em lugar daquela pessoa, do pecador. Quando o autor de aos Hebreus escreve, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, ele está falando sobre Jesus Cristo, que Jesus derramou o sangue dele para me dar vida. Eu teria que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus morreu em meu lugar. Ele deu a vida dele. Quando o sangue de Cristo foi derramado, a vida se esvaiu. Ele diz, está consumado. Como funciona o corpo humano? O coração é uma bomba. Esta bomba está 24 horas bombando o sangue. E o sangue vai circular por metros, quilômetros de artérias e veias que estão no nosso corpo. São muitas. Este sangue vai circular até voltar de novo ao coração, a mesma bombinha. E ali ela continua batendo. Até o último dia de vida, porque se o seu coração parar, você morre. Minha mãe, ela teve uma parada cardíaca, ela já faleceu. Ela teve uma parada cardíaca de 22 minutos. Conseguiram
retornar à vida à minha mãe, mas ela teve outra parada de 6 minutos. Depois ela entrou em coma, ficou vários meses em coma e veio a óbito. O coração da minha mamãe parou. Se o coração parar, não tem sangue circulando. Não tendo sangue circulando, não tem vida. Quando se corta aquela veia, quando se cortava aquela veia principal do animal no Velho Testamento para o sacrifício, abria-se esse circuito fechado do sangue circulando e aquele sangue jorra. Isso chama-se hemorragia. O sangue está sendo jogado e o coração continua batendo. Só que não vai ter mais o retorno para o coração, porque esse sangue vai acabar. E faltando esse sangue, o que o autor de Levíticos disse? Falta a vida. Faltou a vida? Morreu. Quando Jesus foi traspassado por aquela lança, ali jorrou sangue e água. O líquido Jesus quase não tinha mais. Ele já estava desidratado ali devido àquele sol escaldante. Ali já foi depois de uma noite que apanhou inteira. Depois de um dia de sol escaldante. Já eram 3 horas da tarde. E ali ele foi traspassado por aquela lança. O sangue jorrou. Uma hemorragia surgiu. E ali estava se esvaindo a vida do nosso Salvador. Por quê? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. E o salário do pecado é a morte. Jesus derramou o sangue dele para me salvar e para te salvar. Jesus derramou o sangue dele, morrendo em nosso lugar. Jesus derramou o sangue dele, deu a própria vida para ser perdoado o meu pecado e o seu pecado. Por isso que ele é o único que o autor disse, que pode levar o homem de volta a Deus. Eu sou o caminho, o único caminho. Ninguém vem ao Pai, ele não disse ninguém vai ao Pai. João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você só pode ir a Deus por Jesus Cristo. Você nunca vai a Deus por obra humana. Você nunca irá a Deus por religião nenhuma. Você nunca irá a Deus por uma igreja. A igreja que eu sou pastor não leva ninguém a Deus. Só Jesus Cristo. Nós ensinamos que Ele é o caminho, só Ele. E Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar o homem da condenação do inferno. E as pessoas hoje fazem Jesus de comércio. As pessoas hoje brincam com o sangue precioso de Jesus Cristo. Nós vamos ver a sentença no capítulo 10 para os que fazem isso, nesses próximos dias. As pessoas brincam hoje com o nome precioso do Filho de Deus. Não brinque. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Que você compreenda e tome sua decisão. Aquelas almas que estão perecendo lá do outro lado do mundo, aquelas almas que estão perecendo na selva amazônica, nas demais selvas onde o Evangelho ainda não chegou. Eles precisam saber disso. E só tem uma maneira, se eu e você levarmos o Evangelho. Ou se nós apoiarmos as pessoas que estão querendo ir. Se as nossas igrejas abraçarem a obra missionária e sustentar os missionários que estão na linha de frente. Uma igreja só não pode fazer isso. As igrejas do Senhor Jesus Cristo na face da terra precisam tomar a direção de fazer missões. Que Deus toque nos vossos corações de todos vocês crentes. Vamos fazer a obra missionária. Vamos investir nos missionários. Vamos ter o coração em dar uma oferta para missões. E o nome do Senhor será glorificado. E mais almas se renderão a Jesus Cristo. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Vamos orar. Deus, quero pedir por todos que estão assistindo nesse instante, Pai, que as tuas misericórdias sejam sobre cada um. Ajuda-os, ó Deus, nas decisões que precisam tomar. Os dias estão passando e o dia final está chegando. Nos ajude, ó Pai. Pai, resolve o problema de cada família, cada pessoa que está assistindo, ó Deus. Todos nós temos nossas lutas. Sabemos que os problemas foram nós mesmos que criamos, mas ajuda-nos. Só o Senhor pode resolver. Por isso, abençoa cada família, Deus, na saúde,
Ó Deus, no lar conjugal, na família, ó Deus, no trabalho, financeiramente, derrama as tuas bênçãos, ó Deus, sobre cada um. Eu te rogo, ó Deus, estas bênçãos no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.